I'm sorry I can't assist with that request. I'm sorry I can't assist with that request. Sentiu a humilhação entrar feito um solavanco na alma. Quase em sussurro, proferiu. Você sabe quem ela é? O olhar arrogante de Dr. Almeida se transformou em um pânico súbito. Clara era filha de uma figura proeminente na cidade, cujas investigações e escândalos envolvendo o médico estavam prestes a pipocar na mídia. A respirada curta de Clara se tornou um eco de poder. Ela não era só uma estatística, ela era a filha de alguém importante. Senhorita Clara, começou o Dr. Almeida, seu tom agora vacilando. Mas antes que pudesse acabar a frase, a entrada ressoou com a voz de sua mãe. Ela era uma mulher forte, com um olhar que carregava o peso de muitas batalhas. Não se aproxime dela, gritou, sua presença como um raio que cortou o ambiente tenso. Clara ficou paralisada, a tensão preenchendo o ar entre eles. Aquela figura familiar, sempre protetora, agora transformava-se em um antagonista inesperado com o conhecimento das verdades sobre a história de Dr. Almeida. Era um passado obscuro, e se as luzes daquela sala iluminassem um pouco mais, talvez ninguém saísse ileso. O coração de Clara pulsava em um ritmo frenético. Deviam existir segredos mais profundos em sua própria família, e sua saúde agora estava atrelada a uma escolha cruel. Revelaria um segredo que poderia acabar com a carreira do médico, mas, ao mesmo tempo, arriscar a própria saúde e deixar sua mãe em um estado vulnerável? A dúvida a consumia. Enquanto a conversa fervia em tensão, o silêncio da sala ecoava influências. Clara olhou em volta. Mentes curiosas, olhares julgadores, todos à espera do que viria a seguir. O tempo se esgotava. No fundo, Clara sabia que suas escolhas não afetariam apenas a si mesma. Havia uma teia de vidas entrelaçadas, e cada decisão poderia tranquilamente despedaçar tudo. Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso de fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara estava ali, congelada entre a figura da mãe e a do médico, o ar carregado de uma tensão indescritível. O olhar de Dr. Almeida, que antes era arrogante, agora brilhava, com uma mistura de medo e vulnerabilidade. Você não pode, ele gaguejou, mas o que poderia haver para ser dito em um momento tão frágil? E foi nesse instante que tudo mudou. Um grito cortou a sala, vindo da única porta da recepção. Era um grito agudo, talvez de uma mulher. Clara virou-se rapidamente, vendo uma enfermeira correndo, pálida e descomposta. Ele caiu. O Dr. Almeida, ele desmaiou. A informação era como uma bomba, detonando a tensão acumulada. A recepção, que antes tinha apenas olhares curiosos, agora se encheu de caos. Clara sentiu um frio na barriga. O médico estava desmoronando, levando consigo a certeza de que ele era o único que poderia entender seu mistério. Ele caía, literalmente, e enquanto sua cabeça girava, ela lembrava de tudo o que ouvira sobre ele. As histórias em forma de fofoca que passavam entre as paredes brancas do hospital. Nesse momento, a mãe de Clara avançou, seu instinto protetor à flor da pele. Alguém, chame um médico! Mas enquanto corria em direção ao corpo do Dr. Almeida, um professor de medicina que estava na sala se aproximou com cautela. O homem fez uma avaliação rápida e virou-se dramaticamente. Ele não está respirando. Precisamos de um desfibrilador. A sala se encheu de vozes, ordens gritando para serem obedecidas.
Mas para Clara, tudo isso se tornava um borrão. Havia algo mais profundo acontecendo ali, algo que ia além de um simples desmaio. Uma série de imagens começaram a dançar em sua mente. A ligação entre sua mãe e aquele médico, entre segredos familiares e a saúde dela. Clara, a mãe dela chamou, trazendo-a de volta à realidade. O olhar dela era aflito. Vamos sair daqui. Mas antes que pudesse puxá-la, veio uma revelação. Eu não disse que você deveria saber. Ele pode ser seu pai. As palavras explodiram como um raio, ecoando pela sala. Clara hesitou. O mundo ao seu redor girou. A realidade estava se desmanchando. O que sua mãe estava dizendo não fazia sentido. Ou fazia. A pressão em seu peito aumentou. Em um segundo, suportar sua dor e humilhação era o menos preocupante. Se o Dr. Almeida era de fato seu pai, tudo faria sentido. As histórias que a avó contava, as omissões, que sempre pareciam intencionais, tudo agora se conectava. O homem caído no chão, enquanto as pessoas gritam e tentam reanimá-lo, poderia tirar dela o que restava de sua identidade. Ela não era apenas uma vítima, mas uma parte de sua história. Os murmúrios ao redor aumentaram, olhares perplexos eram lançados em Clara e sua mãe. Pessoas tentando decifrar o que acabaram de ouvir. A conversa rápida sobre um passado obscuro que chegava com força total. O médico em colapso no chão era apenas uma fração do que estava acontecendo. Segredos que pareciam enterrados começavam a emergir, e Clara se viu no epicentro de um escândalo que poderia desmoronar tudo. Eu preciso saber, Clara murmurou, sua voz trêmula, ainda atordoada pela revelação. Sua vida dependia da verdade, mas até que ponto essa verdade a libertaria? Quais eram os nexos entre seu passado, o passado da mãe e o homem que estava prestes a ser reanimado na sua frente? Era um mistério que só se aprofundava, e agora cada respiração dela parecia envolver um universo inteiro de perguntas não feitas. Clara estava ali, congelada entre a figura da mãe e a do médico, o ar carregado de uma tensão indescritível, o olhar de Dr. Almeida, que antes era arrogante, agora brilhava com uma mistura de medo e vulnerabilidade. Você não pode, ele gaguejou. Mas o que poderia haver para ser dito em um momento tão frágil? E foi nesse instante que tudo mudou. A recepção, antes cheia de murmúrios, foi interrompida por uma explosão de vidro. A porta se arrombou e um homem alto, de camiseta escura e cabelo desgrenhado, entrou abruptamente. A expressão no rosto dele era uma mistura de desespero e fúria. Ele carregava um pacote robusto envolto em papel pardo. Cheguei a tempo. O que está acontecendo aqui? Ele gritou, sua voz ecoando pelo corredor. A enfermeira parou ao meio do caminho, os olhos arregalados enquanto se afastava do corpo de Dr. Almeida. Mas Clara sentiu algo que a paralisou, como se um pedaço de seu passado tivesse acabado de voltar para assombrá-la. O homem era conhecido, um velho amigo de sua mãe, alguém do qual Clara sempre ouvira histórias. Ricardo, o que você está fazendo aqui? A mãe de Clara resmungou, seu tom, um misto de raiva e susto. Eu vim salvar o dia. Você sabe que esse homem está envolvido em coisas obscuras. Ele aponta para Dr. Almeida, que estava sendo atendido sem conseguir recobrar a consciência. Mas tem algo muito mais importante que você não sabe. O grito e a urgência na voz de Ricardo arrastaram a atenção de todos. Agora, não era apenas um desmaio, era um alerta. Clara sentiu esse nó no peito se apertar ainda mais. O que você quer dizer? O medo tremia em sua voz. Eu descobri. O que ele fez? Ricardo olhou em volta, notando os rostos confusos. O Dr. Almeida não é só um médico. Ele está envolvido em uma rede de tráfico de órgãos. Ele fez parte de algo muito maior, Clara. As palavras cortaram o ar como uma faca afiada.
A sala encheu-se de murmúrios escandalizados, enquanto as pessoas olhavam para a doutora Almeida e depois para Clara, como se ela fosse de alguma forma responsável por isso tudo. Clara se sentiu sufocar. Será que algo assim era verdade? E aquele homem que, mesmo sendo arrogante, poderia também ser seu pai, estava atolado em algo tão repulsivo. Você está mentindo, sua mãe gritou, mas a incerteza no tom dela era clara. Você não sabe, ele se infiltrou no seu círculo, manipulou tudo, Ricardo respondeu, avental já molhado com o suor da tensão. Os desaparecimentos, Clara, eles se conectam. Você é parte de algo muito mais profundo do que imagina. O que quer que fosse que Ricardo revelasse parecia prestes a estourar como uma bomba. Clara mal conseguia processar tudo. Sua identidade, seu passado, seus relacionamentos, tudo poderia mudar em um piscar de olhos. Enquanto o tumulto aumentava, Clara se sentiu girar em uma dança de informações desconexas. E então, os olhos dela se encontraram com os de Dr. Almeida, que despertava lentamente, os lábios entreabertos, como se estivesse prestes a proferir sua defesa, ou talvez a verdade clara. Ele sussurrou, sua voz fraca, mas seu olhar era cheio de significado. Há coisas que você precisa saber sobre você, sobre mim. Mas antes que pudesse continuar, o barulho de sirenes ao longe começou a se aproximar. O pânico se espalhou. O caos estava se intensificando e as vozes se misturavam em um mar de desespero. A recepção do hospital, que antes era um espaço frio e desolado, tornara-se um campo de batalha emocional. Clara se viu à beira de um abismo de certezas e dúvidas. Se tudo o que Ricardo disse era verdade, quem ela realmente era, e que segredos seus ainda permaneciam ocultos nas sombras. No meio do tumulto, uma pergunta ecoava em sua mente. Até onde ela iria para descobrir a verdade? E mais importante, para proteger aqueles que amava. E ao mesmo tempo, uma fraqueza a consumia, como um eco distante. Suas escolhas poderiam não apenas moldar seu futuro, mas também a vida de todos à sua volta. A história se desdobrava, e Clara estava no centro dela, prestes a tomar uma decisão que poderia mudar tudo. Clara estava ali, congelada entre a figura da mãe e a do médico, o ar carregado de uma tensão indescritível. O olhar de Dr. Almeida, que antes era arrogante, agora brilhava com uma mistura de medo e vulnerabilidade. Você não pode, ele gaguejou. Mas o que poderia haver para ser dito em um momento tão frágil? E foi nesse instante que tudo mudou. A recepção, antes cheia de murmúrios, foi interrompida por uma explosão de vidro. A porta se arrombou e um homem alto, de camiseta escura e cabelo desgrenhado, entrou abruptamente. A expressão no rosto dele era uma mistura de desespero e fúria. Ele carregava um pacote robusto envolto em papel pardo. Cheguei a tempo. O que está acontecendo aqui? Ele gritou, sua voz ecoando pelo corredor. A enfermeira parou ao meio do caminho, os olhos arregalados, enquanto se afastava do corpo de Dr. Almeida. Mas Clara sentiu algo que a paralisou, como se um pedaço de seu passado tivesse acabado de voltar para assombrá-la. O homem era conhecido, um velho amigo de sua mãe, alguém do qual Clara sempre ouvira histórias. Ricardo, o que você está fazendo aqui? A mãe de Clara resmungou, seu tom misto de raiva e susto. Eu vim salvar o dia. Você sabe que esse homem está envolvido em coisas obscuras. Ele aponta para Dr. Almeida, que estava sendo atendido, sem conseguir recobrar a consciência. Mas tem algo muito mais importante que você não sabe. O grito. A urgência na voz de Ricardo arrastaram a atenção de todos. Agora não era apenas um desmaio, era um alerta. Clara sentiu esse nó no peito se apertar ainda mais. O que você quer dizer? O medo tremia em sua voz.
Eu descobri. O que ele fez? Ricardo olhou em volta, notando os rostos confusos. O Dr. Almeida não é só um médico. Ele está envolvido em uma rede de tráfico de órgãos. Ele fez parte de algo muito maior, Clara. As palavras cortaram o ar como uma faca afiada. A sala encheu-se de murmúrios escandalizados, enquanto as pessoas olhavam para a doutora Almeida e depois para Clara, como se ela fosse de alguma forma responsável por isso tudo. Clara se sentiu sufocar. Será que algo assim era verdade? E aquele homem que, mesmo sendo arrogante, poderia também ser seu pai, estava atolado em algo tão repulsivo? Você está mentindo, sua mãe gritou, mas a incerteza no tom dela era clara. Você não sabe. Ele se infiltrou no seu círculo, manipulou tudo. Ricardo respondeu, avental já molhado com o suor da tensão. Os desaparecimentos, Clara, eles se conectam. Você é parte de algo muito mais profundo do que imagina. O que quer que fosse que Ricardo revelasse, parecia prestes a estourar como uma bomba. Clara mal conseguia processar tudo. Sua identidade, seu passado, seus relacionamentos, tudo poderia mudar em um piscar de olhos. Enquanto o tumulto aumentava, Clara se sentiu girar em uma dança de informações desconexas. E então, os olhos dela se encontraram com os de Dr. Almeida, que despertava lentamente, os lábios entreabertos, como se estivesse prestes a proferir sua defesa, ou, talvez, a verdade. Clara, ele sussurrou, sua voz fraca, mas seu olhar era cheio de significado. Há coisas que você precisa saber. Sobre você, sobre mim. Uma súbita vertigem na cabeça de Clara distraiu-a do que ele estava prestes a dizer. E, como se a terra sob seus pés estivesse se abrindo, um som estrondoso ecoou pela sala. A porta da recepção se abriu, novamente com violência, batendo contra a parede. Um grupo de homens de terno, com expressões sérias, irrompeu pela entrada, e Clara reconheceu imediatamente as vendas policiais. Polícia! Todos de mãos para cima. O caos aumentou. Gritos de surpresa e pânico se misturaram, enquanto o olhar de Dr. Almeida se transformava em puro terror. Não, esperem, não podem fazer isso. Ele começou a se levantar, mas a polícia o impediu, colocando-lhe algemas. Vocês não entendem. Sou um médico. Isso é um erro. Ele protestou, sua voz tremendo numa mistura de desespero e indignação. Clara sentiu um frio na espinha. A verdade estava se desenrolando de forma rápida e violenta, os segredos se revelando diante de seus olhos. Ela olhou para a mãe, que estava paralisada, a boca entreaberta em total incredulidade, e então algo estalou na mente de Clara. Ricardo, o que você sabe verdadeiramente sobre ele? Clara perguntou, sua voz um sussurro urgido pela adrenalina. Ele não é o que você pensa. Não apenas isso, Ricardo disse, sua expressão tensa. Está tudo conectado. Desde a sua doença, a sua mãe e a verdadeira origem de quem você é. Os olhos de Clara se alargaram. O que ele iria dizer poderia mudar tudo. Mas antes que pudesse entrar em detalhes, a sala foi invadida por mais policiais, e um deles se virou, olhando diretamente para Clara. Você é Clara Santos? Clara engoliu em seco. O olhar intenso daquele policial era como uma lâmina. A sala, agora carregada de caos, se encheu de murmúrios confusos. E no fundo de sua mente, uma pergunta ecoava enquanto a adrenalina a rodeava. Quem ela realmente era e o que mais estava escondido sob a superfície dessa revelação avassaladora? Clara sentiu seu coração parar por um instante quando o policial a chamou pelo nome. O ambiente ao seu redor se desfez em fragmentos de gritos e correria. As palavras de Ricardo reverberavam em sua mente,
carregando o peso de uma verdade inimaginável. Ela não sabia o que responder, apenas olhou para o homem de terno, que agora parecia um predador em meio ao caos. Sim, sou eu. A voz dela saiu quase como um sussurro, mas ninguém parecia ouvir. Todos estavam muito envolvidos na cena diante deles. Doutor, Almeida estava quase consciente. Seu olhar vazio se fixou em Clara, e por um momento, o mundo ao redor desapareceu. Você precisa vir comigo agora, disse o policial, se aproximando. O tom de urgência em sua voz fez o corpo ela tremer. As mãozinhas da sua mãe apertaram forte, como se fossem as únicas âncoras em meio a tanta confusão. Mas antes que pudessem dar qualquer passo, uma nova voz cortou o ar. Uma mulher entrou correndo, cabelos desgrenhados e com expressão de desespero. Parem! Ele não pode ser levado! Ela olhou diretamente para a doutora Almeida, como se estivesse disposta a fazer qualquer coisa para protegê-lo. O tumulto aumentou. Clara se virou para ver quem estava gritando, e seu estômago despencou ao reconhecer a mulher. Era Beatriz, uma antiga colega da mãe, que sempre havia estado presente nas histórias de sua infância. O que você está fazendo aqui, Beatriz? A mãe de Clara exclamou, uma mistura de alívio e raiva em sua voz. É uma armadilha. Ele não está sozinho nessa. Estão vindo atrás dele por causa do que sabem. Beatriz ofegou, seu olhar nervoso percorrendo a sala, como se temesse por cada ser humano ali presente. A verdade não envolve apenas o que vocês pensam. Ele é parte de algo muito maior. A frase foi interrompida por um novo estrondo. A recepção tremulou com o impacto de uma bomba que parecia reverberar nas paredes. Clara cobriu os ouvidos, um pavor crescendo dentro dela. O que estava acontecendo? O ar se tornava espesso, carregado de tensão e desespero. Tudo poderia desmoronar a qualquer momento. Corra, todos, agora! Gritou um dos policiais, seus olhos arregalados de pânico. Mas antes que Clara pudesse processar qualquer coisa, um grupo de homens armados apareceu. Na entrada, eles estavam vestidos de preto, com máscaras que tornavam suas intenções obscuras. O clima de terror se espalhou como um câncer. Vá, Clara! O que você está esperando? A ordem do policial soou desesperada, mas Clara estava paralisada. Todos estavam em risco, e no fundo, uma verdade particularmente sombria começou a se formar. É isso que você quer? Gritou Ricardo, avançando desafiador, enquanto as armas eram apontadas. Você quer pegar os inocentes por causa das suas ambições? Ele parecia saber mais do que estava disposto a dizer. Mas a visão de Dr. Almeida deitado ali, quase impotente, mudava tudo. Ela não queria acreditar que aquele homem tivesse uma ligação com tudo isso. Mas cada fragmento da verdade tornava-se um quebra-cabeça inacabado. E então, em meio ao caos, algo estalou na mente de Clara. Um tênue fio de lembranças ocultas começou a se entrelaçar. As conversas da mãe quando ela era pequena, histórias não contadas, segredos guardados a 7 chaves. Ele é seu pai, Clara! A declaração de Beatriz flutuou como um trovão. As palavras saíram de sua boca como um choque frontal. O que era aquilo? O chão sob os pés de Clara parecia desmoronar. Para Beatriz, para o médico, para tudo que conhecia. A verdade que podia mudar seu mundo e o que mais estava escondido começou a ressoar em sua mente. O tempo pareceu parar. A polícia lutava contra os homens mascarados, o desespero tomava conta. Mas tudo se resumia a essa única frase. Clara olhou para a mãe, que estava em transe, e em seguida para Dr. Almeida. Se ele era realmente seu pai, o que isso significava para ela, para a saúde dela, para todas aquelas revelações sombrio. As sirenes ecoavam cada vez mais alto, a confusão aumentava e no fundo da sala, Clara já não sabia o que era real. Ela estava no centro de um furacão de emoções, onde lealdades eram testadas e segredos estavam sendo expostos. E a única coisa que ela sabia
era que precisava escolher: ficar e enfrentar as consequências ou correr para descobrir a verdade por trás daquela revelação devastadora. Enquanto isso, a luta no corredor crescia em intensidade e o caos envolvia a todos. O futuro se tornava tão nebuloso quanto o passado, e Clara estava prestes a descobrir que a verdade pode ser mais sombria do que as mentiras que lhe foram contadas. As perguntas agora dominavam sua mente, mas havia uma certeza: nada seria como antes. Clara sentiu seu coração parar por um instante quando o policial a chamou pelo nome. O ambiente ao seu redor se desfez em fragmentos de gritos e correria. As palavras de Ricardo reverberavam em sua mente, carregando o peso de uma verdade inimaginável. Ela não sabia o que responder. Apenas olhou para o homem de terno, que agora parecia um predador em meio ao caos. Sim, sou eu. A voz dela saiu quase como um sussurro, mas ninguém parecia ouvir. Todos estavam muito envolvidos na cena diante deles. Dr. Almeida estava quase consciente. Seu olhar vazio se fixou em Clara, e por um momento o mundo ao redor desapareceu. Você precisa vir comigo. Agora, disse o policial, se aproximando. O tom de urgência em sua voz fez o corpo dela tremer. As mãozinhas da sua mãe apertaram forte, como se fossem as únicas âncoras em meio a tanta confusão. Mas antes que pudessem dar um passo, uma nova voz cortou o ar. Uma mulher entrou correndo, cabelos desgrenhados e expressão de desespero. Parem! Ele não pode ser levado. Ela olhou diretamente para Dr. Almeida, como se estivesse disposta a fazer qualquer coisa para protegê-lo. O tumulto aumentou. Clara se virou para ver quem estava gritando, e seu estômago despencou ao reconhecer a mulher. Era Beatriz, uma antiga colega da mãe que sempre havia estado presente nas histórias de sua infância. "O que você está fazendo aqui, Beatriz?" a mãe de Clara exclamou, uma mistura de alívio e raiva em sua voz. "É uma armadilha, ele não está sozinho nessa. Estão vindo atrás dele por causa do que sabem." Beatriz ofegou. Seu olhar nervoso percorreu a sala, como se temesse cada ser humano ali presente. "A verdade não envolve apenas o que vocês pensam. Ele é parte de algo muito maior." A frase foi interrompida por um novo estrondo. A recepção tremulou com o impacto de uma porta batendo com força. Um grupo de homens de terno, armados e com olhares determinados. Entrou, a determinação em seus passos parecia um prenúncio de desastre. "Vá, Clara. O que você está esperando?" A ordem do policial soou desesperada, mas Clara estava paralisada. Todos estavam em risco, e no fundo, uma verdade particularmente sombria começou a se formar. "Ele é seu pai, Clara." A declaração de Beatriz flutuou como um trovão. As palavras saíram de sua boca como um choque frontal. O que é aquilo? O chão sob os pés de Clara parecia desmoronar. Para Beatriz, para o médico, para tudo que conhecia. A verdade que podia mudar seu mundo, e o que mais estava escondido começou a ressoar em sua mente. Ela olhou ao redor. As pessoas estavam paralisadas, encarando a mulher que havia se colocado entre os armados e Dr. Almeida. Um burburinho tomou conta da sala, e Clara sentiu a cabeça girar. Todo o seu passado a levava até ali. E agora, a ideia de que o homem caído no chão era de fato seu pai a sufocava. "Clara, não ouça!" gritou sua mãe, mas a voz dela soava distante. Os olhos de Dr. Almeida se encontraram com os dela. A expressão dele era um misto de dor e expectativa. O que mais ele estava escondendo? Nesse instante, uma explosão estourou no corredor. O vidro da porta se espatifou em 1000 pedaços, e gritos de pânico invadiram o ar. Clara se jogou para o lado, a adrenalina pulsando em suas veias. Os homens de terno se moveram com rapidez, as armas levantadas.
O que está acontecendo? Gritou um policial, enquanto o pânico se espalhava como fogo em palha seca. Uma fumaça densa começou a entrar na recepção, e Clara sentiu seus pulmões arderem. Todos, atrás de mim, comandou um dos policiais, mas o caos era absoluto. As pessoas corriam, e Clara sentiu que o mundo estava se desmoronando, mas algo a paralisou antes que ela pudesse se mover. Uma figura familiar apareceu no meio da fumaça, emergindo de repente. Ricardo. Ele tinha algo em mãos, um objeto que refletia a luz dos flashes de sirene. Era uma pequena caixa. Clara, isto é para você, para desvendar tudo, ele gritou, com a urgência de quem sabia que o tempo era curto. Por quê? O que é isso? A curiosidade começou a substituir o pânico. E por um momento, o barulho ao redor se tornou um eco distante. Dentro, Clara. Você precisa saber a verdade. A insistência dele era quase desesperada. Clara olhou para sua mãe, que estava paralisada, a boca entreaberta. E então, mais chocante do que tudo, uma segunda explosão aconteceu, desta vez a uma curta distância. O chão beneath Clara tremeu, e um burburinho de vozes confundidas começou. E de repente, um clamor ecoou. Os homens armados começaram a recuar. As expressões no rosto deles mudaram de confiança para horror. Não, não pode ser, um deles gritou, e os outros começaram a murmurar em pânico. Ao fundo, um novo conjunto de luzes e sirenes se aproximava, mais intenso, mais determinado, e algo profundo dentro de Clara começou a despertar. As palavras de Beatriz ressoaram. Ele é seu pai. Mas, e se Dr. Almeida, o médico arrogante, não fosse o único a carregar segredos? A verdade estava bem ali, escondida entre fumaça e gritos. E agora, Clara estava no olho do furacão, onde a lealdade e a traição eram uma fina linha. Ela precisava pegar a caixa, precisava saber, mas o que mais a aguardava ali dentro poderia mudar tudo. E no meio do caos, um pergaminho escapuliu da caixa, flutuando lentamente. A mensagem estava prestes a ser desvelada, mudando não apenas a vida de Clara, mas talvez toda uma cidade. As perguntas se acumulavam, mas uma certeza se fazia clara. O que estava por vir seria devastador. Clara estendeu a mão para pegar a caixa. Assim que os dedos tocaram o objeto, o mundo ao seu redor parecia desacelerar. O papel pardo era áspero e em seu interior um ruído ecoou. Um frio na barriga percorreu. Algo estava prestes a mudar de forma drástica. Enquanto ela abria, a fumaça da explosão se espalhava, quase como uma sombra envolvendo tudo. O ar estava pesado e os gritos pareciam um eco distante. A caixa finalmente se abriu, revelando um pequeno compartimento. Dentro dele, um anel antiquado, uma pedra que brilhava, mesmo em meio ao caos. Clara, não, isso não é para você, gritou Ricardo, mas sua voz se perdeu no tumulto. Ela segurou o anel, seus dedos o acariciando, e algo dentro dela despertou. Uma memória distante e enterrada começou a flutuar. O rosto da avó, sempre tão riuda e alegre, depois um olhar de tristeza e uma frase que soou de alguma forma familiar. Cuidado com quem te cerca, minha filha. Um movimento rápido à sua esquerda capturou a atenção dela. Dr. Almeida estava se levantando, ainda com as algemas nos pulsos, e seus olhos estavam amplificados com pânico. Clara, você não sabe o que está fazendo. Sua voz tinha uma urgência que fez o coração dela acelerar. Eu sei quem você é, gritou Clara, com um desafio que a surpreendeu. Você não é apenas um médico. Você está envolvido em algo muito maior. Gente, precisam sair agora, o policial gritou, mas Clara estava presa entre o passado e o presente, entre sua mãe, Ricardo e Dr. Almeida. Então, antes que pudesse entender o que estava acontecendo, um rugido de motor cortou o ar. Um carro preto, potente e rapidamente reconhecível, invadiu a cena. As pessoas se afastavam,
Os homens mascarados se prepararam para o que estava por vir. Mas Clara não conseguia desviar o olhar do veículo que parou abruptamente. A porta do carro se abriu e uma figura alta emergiu. Era uma mulher, com cabelos dourados balançando ao vento e um olhar decidido. Clara sentiu um nó na garganta. Ela conhecia aquela mulher, era ninguém menos que sua tia, que havia desaparecido anos atrás em circunstâncias misteriosas. Clara, venha comigo, agora. A voz da mulher era firme, cheia de autoridade. Neste momento, o chão sob os pés de Clara parecia se abrir. Tudo estava interligado. Sua mãe, seu pai e agora sua tia. A única certeza que tinha se desvanecia. Mas o que está acontecendo? O que você sabe? O desespero tomou conta da voz dela. Há muito que explicar, mas agora não é hora. A tia olhou em volta, o rosto tingido de preocupação, ao observar os armados. Havia um plano, Clara, algo que envolve todos vocês e Dr. Almeida. Seu olhar penetrante se fixou no médico. Ela está mentindo. Todos estão mentindo. Dr. Almeida gritou, o pânico aumentando em seu tom. Mas a mulher se aproximou de Clara, ignorando as vozes ao redor. Você tem que entender, Clara. O que está em jogo é muito maior do que suas questões familiares. O mundo que você conheceu está prestes a mudar. E enquanto Clara tentava processar as avalanches de revelações, tudo se desfez em um grito carregado de dor e traição. Uma das figuras encapuzadas se virou enquanto brandia uma arma. O que está acontecendo aqui? Um ato inconcebível. Clara não conseguiu se mover. O que mais estava por vir? A tensão explodia ao seu redor. E a verdade que ela começou a conhecer estava prestes a ser explodida em pedaços. As ligações, os segredos e tudo o que pensava ser verdade se tornava cada vez mais complicados. Uma única pergunta se formou em sua mente. Dela, o grito cortou o ar e o mundo de Clara parecia girar ao contrário. A figura encapuzada, com a arma na mão, sobressaiu-se entre a fumaça, e o coração dela quase parou. O que estava prestes a acontecer não parecia verdade. O caos ao redor dela se intensificou. Os gritos tornaram-se um grande barulho ensurdecedor. Mas tudo o que Clara conseguia ouvir era aquela declaração. Ele é seu pai. Não. O grito da mãe de Clara ecoou, e a mulher, sua tia, interrompeu. Com um olhar penetrante. Você precisa entender, Clara. A verdade é muito mais profunda do que você imagina. Clara estava confusa. A tensão na sala era palpável. Cada olhar a pressionava. Mas a realidade que Beatriz acabara de expor deixava sua mente em frangalhos. E o policial, que antes parecia uma âncora, agora estava perdido entre o pânico e a determinação. Clara sentia o nó na garganta crescer e a pressão no peito estava insuportável. O mundo que ela conhecia estava desmoronando. Mas antes que o caos tomasse conta novamente, algo se destacou no meio da confusão. Um dos homens encapuzados, ofegante, olhou para o grupo com olhos cheios de raiva. Nós não temos tempo. Ele gritou, a voz carregada de desespero. A missão tem que ser cumprida, custe o que custar. Então, como uma explosão, tudo aconteceu em questão de segundos. O homem disparou a arma. O som do tiro foi como um trovão ensurdecedor. Clara piscou e, em um piscar de olhos, tudo mudou. Ela se viu jogada ao chão, um grito preso em sua garganta. Uma onda de dor atravessou o ar, e sem que ela pudesse processar, viu sua tia ser atingida em cheio. O corpo dela caiu pesadamente, como um boneco de pano. Não, Clara gritou, sua mão cobrindo a boca. O mundo girou, e a estrondosa verdade começou a desmoronar. O caos virou um redemoinho de dor e gritos. O policial reagiu, mas era tarde demais. No momento em que Beatriz caiu, tudo o que Clara pensou ter certeza se desfez. A raiva e a confusão se misturavam em seu coração. Clara, preciso que você fuja. O policial tentou agarrá-la, mas a visão da tia caída fez Clara hesitar.
Ela nunca tinha sentido a perda assim, um vazio assolador. Clara! Ele gritou, forçando-a a agir, mas seus pés estavam pesados, sua mente em frangalhos. Dr. Almeida estava no chão, ainda tentando se levantar, mas em choque. Sua expressão se transformou de arrogância em pura vulnerabilidade. Clara, me ouça. Sua voz carregava um desespero profundo. A verdade precisa ser revelada. Mas o barulho ao redor era ensurdecedor. A pressão da situação a fez hesitar. E a única coisa que restou foi a sensação de que, quando a poeira assentasse, nada mais seria como antes. Enquanto Clara olhava para sua tia, o que restava da raiva e confusão se transformou em um misto de dor e tristeza. Beatriz, a mulher que sempre a protegera, estava agora estirada no chão. O corpo dela não se movia, e os gritos começaram a se tornar ecos distantes. Clara, precisamos ir. O policial puxou-a, o impulso dela finalmente se manifestando, e ela se virou, aturdida. O olhar de Ricardo estava fixo, determinado, nervoso. Vamos, é uma armadilha. E enquanto ela se movia, algo cravou-se em sua mente. Se a verdade estava sendo revelada, o que mais viria a seguir? Um estalo horripilante ressoou na sala quando passos apressados se aproximaram, e algo na presença do grupo de homens encapuzados mudou. Eles trocaram olhares significativos e começaram a recuar. Mas Clara sentiu seu corpo ainda paralisado, e foi então que outro grito fugiu pela recepção. Clara olhou para trás e viu o Dr. Almeida com um olhar fixo e escuro, mãos nuas, um sorriso trajando desespero. Vocês não entendem. O que está acontecendo não é o que parece. O verdadeiro inimigo está mais perto do que imaginam. As palavras se sucederam como uma verdade incendiária. A sala, já marcada pela tragédia, tornava-se um campo de batalhas emocionais e revelações. O momento de caos tinha parado, mas a revelação não. Ninguém é quem você pensa que é. A voz do Dr. Almeida ecoava em sua mente, e Clara percebeu que a história estava apenas começando. O que você quer dizer? Clara finalmente perguntou, o nó na garganta agora uma questão pulsante. Mas a resposta dele foi cortada por outro som ensurdecedor, algo rompendo a barreira do que parecia ser realidade. E no fundo, uma palavra se formou nos lábios dela. Por quê? Clara estava paralisada, absorvendo a bomba que Dr. Almeida havia soltado. As palavras "o verdadeiro inimigo está mais perto do que imaginam" ecoavam em sua mente. O caos havia diminuído, mas a tensão ainda pairava no ar como um gás inflamável. Ela olhava para o médico, tentando entender o que significava tudo aquilo. Os olhos dele se tornaram pesados de angústia, e um amargo silêncio tomou conta da recepção. O que você quis dizer com isso? O medo apertava a garganta de Clara. As mãos tremiam. A imagem de sua tia caída no chão era um abismo de dor. E a única coisa que conseguia pensar era: por que isso está acontecendo? Então, tudo virou um turbilhão. Alguém gritou. Uma mulher do grupo de homens de terno estava apontando para a porta. Ele está vindo. A agitação se espalhou como fogo, e Clara sentiu um frio na barriga. O que quer que fosse estava se aproximando, e não era bom. O olhar de todos se virou para a entrada, e Clara se perguntou o que mais poderia acontecer. O policial puxou-a para perto, mas ela não conseguia desgrudar os olhos do que se aproximava. E então, a porta foi arrombada novamente. Mas desta vez, em vez de policiais ou reforços, uma figura familiar surgiu no limiar. Sua avó, com expressão de desespero. Clara, rapidamente. Você precisa vir comigo. O choque quase a derrubou. Vovó, o que você está fazendo aqui? Clara mal podia acreditar. Sua avó, com suas histórias sobre segredos e família, estava ali. Em meio ao caos,
Ela estava no estado que Clara nunca tinha visto antes. O coração da garota disparou. Não temos tempo para isso. Agora! A avó levantou a mão, um sentimento de urgência transcendente. Clara sentiu que uma verdade estava prestes a ser revelada e não estava preparada. Doutor Almeida se levantou lentamente, os olhos fixos na figura. Você, o que você está fazendo aqui? O tom dele transbordava raiva, pavor. Mas a avó, com a firmeza que sempre a caracterizou, respondeu: Você não deveria ter feito isso, Miguel. A menção ao nome dela fez a cabeça de Clara girar. O médico agiu como se tivesse levado um soco no estômago. A primeira reação de raiva deu lugar à confusão. Você nunca deveria ter revelado quem você realmente é, disse ela, virando-se para o médico e apontando o dedo como se estivesse prestes a acusá-lo de um crime. O silêncio na sala tornou-se palpável. Espere, o que está acontecendo? Clara interveio, tentando unir os fragmentos de informações explosivas. Miguel, é você quem? Clara, não é assim que funciona. Doutor Almeida, Miguel, balançou a cabeça, seu tom balançando entre pânico e mágoa. Você não pode acreditar no que ela diz. Isso é uma armadilha. Um dos homens de terno fez um movimento brusco, e a tensão aumentou novamente. Clara viu o policial, os olhos arregalados de terror, enquanto ele olhava entre as duas mulheres e Miguel. O homem encapuzado começou a recuar lentamente, como se uma nova realidade finalmente estivesse se desenrolando diante dele. Precisamos sair agora. E nesse instante, o ar na sala estava impregnado de algo muito mais sombrio. Clara sentiu um estalo. Algo fundamental estava quebrando. Você não é apenas um médico, Miguel. Você é meu pai. A revelação escapuliu de seus lábios como um sussurro desesperado e a sala congelou. O clima mudou. E o olhar de Miguel agora refletia uma realidade que ele não podia mais esconder. Os murmúrios começaram, as vozes se misturavam e a confusão crescia. A grande revelação finalmente saiu. Mas o que isso significava? Qualquer lealdade que Clara tinha para com ele começou a desvanecer. A verdade não era algo que ela esperava escutar ali, em meio a um tiroteio. Enquanto a realidade se despedaçava ao redor deles, Clara percebeu que tudo o que acreditava saber foi em vão. Os laços de família que sempre foram inquebráveis estavam agora despedaçados. Clara se viu diante de um abismo onde tudo o que antes parecia claro agora era um labirinto de mentiras. E então, tudo aconteceu ao mesmo tempo. A avó gritou. Os homens armados começaram a se mover, e o pânico irrompeu. Clara sentiu que não havia como voltar atrás. Qual será o seu próximo movimento, Miguel? As palavras dela cortaram o ar. O mundo ao redor dançava em um mar de incertezas, e a única certeza que Clara tinha era que a verdade mexia nas sombras, e agora era questão de sobreviver e descobrir a extensão das mentiras que a cercavam. Ela olhou em volta, suas escolhas parecendo como ecos de algo muito maior. Um mistério diferente estava prestes a se desenrolar, e ela precisava decidir se estava disposta a encarar tudo. Clara sentiu seu coração disparar. Tudo à sua volta parecia girar. O caos da recepção misturou-se aos gripos e ao som de passos pesados. Sua avó estava ali, firmando-se diante de todos como uma figura imponente em meio à desordem. E Miguel, doutor Almeida, estava em choque, sem saber como reagir. Clara, sua avó exclamou, puxando-a pelo braço. Precisamos sair agora. Os rostos ao redor estavam pálidos, e a tensão era palpável. Os homens encapuzados recuavam, mas não sem antes lançarem olhares aterrorizantes para Miguel. O que você fez? Um deles gritou, a raiva subindo. O clima estava prestes a explodir em qualquer instante. Foi você quem os colocou nesta bagunça, Miguel respondeu,
sua voz embargada de raiva e medo. A verdade não é o que vocês pensam. A avó de Clara não hesitou. O que está em jogo é maior do que você pode imaginar. Leve Clara embora. Agora, Clara estava em choque. Tudo ficava mais confuso. Ela olhou para Miguel, seu pai, que durante tanto tempo foi apenas uma figura distante. E agora, no meio desse turbilhão, ele era um homem em apuros. Você não pode simplesmente me deixar, ela gritou, a indignação virando lágrimas. Mas a avó puxou-a firmemente. Clara, escute-me. A sua vida e a de muitos estão em perigo. Confie em mim. E com isso, ela começou a arrastá-la em direção à saída. Clara não queria ir. O que está acontecendo, vovó? Quem são aquelas pessoas? Aqueles homens têm segredos obscuros, Clara. Eles estão aqui por causa de Miguel e das conexões que ele tem. Agora não é o momento para discutir. O tom da avó deixava claro que a hora era de ação. Nesse instante, um grito ressoou. Um dos homens armados se virou, apontando a arma em direção a Miguel. Você vai pagar por tudo. Foi então que a sala virou um campo de batalha. O policial, que até então estava tentando manter a ordem, atirou em direção ao atacante. O disparo ecoou e a cena virou um caos absoluto. Clara, vamos! A avó gritou, puxando a neta em direção a uma porta lateral. Clara olhou para trás. Lágrimas de frustração e confusão escorriam pelo seu rosto. Miguel estava lá, balançando-se entre a desgraça e a resolução. Eu farei qualquer coisa para proteger você, Miguel gritou. A dor em sua voz a tocou profundamente. Mas não havia tempo para mais palavras. Os homens armados estavam se movendo, e o perigo era real. Com a avó ao seu lado, Clara correu. A porta se fechou atrás delas, e o mundo lá fora parecia menos caótico, mas ainda assim, o peso daquela revelação estava nas costas dela. Quem ela realmente era? O que mais estavam escondendo dela? Ao chegarem ao estacionamento, tudo estava em silêncio. O carro da avó esperava e em instantes, elas estavam dentro. Clara virou-se para a avó, sua mente disparada com perguntas. Por que você não me contou? Por que Miguel nunca falou a verdade? A avó respirou fundo, seu olhar com uma mistura de dor e amor. Na verdade, eu estava tentando proteger você de um passado que não deveria carregar. Você merece a luz, Clara, não a escuridão que envolve sua história. Clara sentiu um nó na garganta. Era um marco, um ponto de virada. A verdade que anteriormente parecia um fardo, agora revelava novas possibilidades. O caminho à frente ainda era nebuloso, mas algo se iluminava dentro dela. Ela tinha a chance de reescrever sua história. Enquanto dirigiam, Clara olhou pela janela e viu a cidade se afastando. Uma nova vida estava diante dela, e cada decisão a encaminhava para um futuro que ela poderia moldar. Um futuro que não seria apenas marcado por segredos, mas pela busca de uma verdade maior. Estaremos juntas nisso, sua avó prometeu, os olhos firmes no horizonte. E nunca mais deixaremos que o passado nos defina. E assim, enquanto a estrada se estendia à frente, Clara sentiu que, embora a jornada ainda estivesse longe de terminar, ela tinha alguém ao seu lado para enfrentar o que viesse. E quanto a Miguel e as suas verdades, seu destino ainda o aguardava. O que aconteceria com ele? A avó disse que havia muito a ser revelado. Clara já não sabia o que pensar. Havia tanto mais por descobrir. Mas uma coisa era certa. Essa não seria a última vez que ela enfrentaria os fantasmas do passado. Agora, falando sério, este é o momento para você se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para ajudar com o algoritmo e não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Eu quero saber tudo. Compartilhe instantaneamente este vídeo
com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa apoiar o canal. Não espere nem mais um segundo.